Com o conflito entre Israel e Hamas, muitos brasileiros já deixaram a região, mas também teve gente que voltou para lá. É o caso da brasileira Celi Nasser, que antecipou a volta para Jerusalém e agora conversa aqui ao vivo com a gente. Celi, muito bom dia para você, bom dia da gente aqui do Brasil, boa tarde aí certamente para você. E eu queria entender, claro, quais são os motivos que te levaram a voltar para Israel nesse momento, para a gente entender um pouco o que está acontecendo, porque você, como outros também, né, voltaram agora nesse momento para Israel. Inclusive, né, já me corrija se eu tiver não pronunciado o seu nome aqui direitinho, me perdoe a qualquer deselegância por aqui. Boa tarde. Bom dia, tudo bem? Então, eu estava no Brasil quando começou a guerra. E quando você vê que o país inteiro está passando aqui por coisas muito difíceis e está todo mundo com muitas necessidades e para o exército conseguir realmente nos defender, precisa de quem ajude as famílias deles, e os pais idosos, e as crianças, e os filhos. Então, o país inteiro se juntou para ir visitar senhores de idade, para ir levar comida para crianças, para ir brincar com crianças que foram tiradas de suas casas. Então, isso eu comecei a ver isso do Brasil e eu falei para mim mesma que eu vim morar em Israel faz 5 anos, né? Mas eu não vim para Israel só para os momentos bons. Eu vim para Israel para quando tá bom e para quando tá ruim, que é justamente quando eles mais precisam de mim. Então, isso que me levou a vir aqui e realmente, na medida do possível, enquanto eu tô aqui, eu vou tentando sim, de certa forma, ajudar. É muito pouco que a gente consegue, cada um, é um sentimento de impotência muito grande, mas o pouco que a gente consegue fazer pode fazer uma diferença muito grande. Então, eu acabei adiantando minha passagem e voltando mais cedo para ser parte dessa, de certa forma, luta contra o terror e para tentar, de alguma forma, trazer normalidade para quem mais precisa. Uhum. E de que forma, como que você tem conseguido ajudar você e outras pessoas, né, que estejam também aí nesse momento? Qual que tem sido a ajuda que você tem conseguido prestar? E qual que tem sido essa situação hoje? A gente está vendo um aumento dessa incursão, né, de Israel na faixa de Gaza. A gente já teve o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmando que se trata da segunda fase dessa operação, dessa resposta de Israel, e que isso deve durar por muito mais tempo, inclusive. Então, eu queria entender um pouco do seu ponto de vista, você que está aí agora. Mudou alguma coisa? Alguma outra recomendação veio, né, chega até vocês nesse momento dessa segunda fase? E de que maneira você consegue ajudar essas pessoas que estão aí agora e que podem, inclusive, eventualmente ter perdido algum parente, algum familiar? Tá, então eu acho que a ajuda são de várias formas diferentes. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz, assim, aqui em Jerusalém, eu moro em Jerusalém, mas no centro de Israel, os hotéis e até apartamentos, por exemplo, quando eu estava no Brasil, no meu apartamento, tinha gente do sul que perdeu a casa e que eu deixei eles ficarem aqui enquanto eu estava longe, porque eles não tinham onde morar, e agora o governo foi arranjando para eles opções em hotéis aqui perto. Só que tem muita criança que, em vez de começar agora a estudar, tá, depois de ter visto coisas terríveis, depois de ter visto, às vezes, suas famílias massacradas e ter testemunhado tudo pelos próprios olhos, e outras crianças que talvez só, né, entre aspas, só escutaram sirenes, mudaram para um novo lugar que eles não conhecem ninguém, eles não conhecem nada, eles não estão acostumados a essa realidade. Então, uma coisa, por exemplo, muito pequena que eu fiz foi comprar brinquedos e levar para esses hotéis e conversar com essas crianças e perguntar como elas estão se sentindo e tentar trazer para eles uma sensação, porque os pais deles também passaram por muita coisa muito difícil. Então, por mais que eles tentem fazer de tudo, eles também estão precisando de apoio. Então, a nível pessoal, uma das formas que eu mais estou sentindo que tem como ajudar é ir falar com essas crianças e tirar essa preocupação dos pais para deixar eles viverem o que eles estão vivendo nesse momento, viverem as perdas, sabendo que os filhos deles estão, de certa forma, encontrando gente e voltando, não dá nem para chamar de uma normalidade, mas tem alguém se ocupando deles. Outra forma que eu acho que dá para ajudar e que eu tive, entre aspas, a oportunidade de fazer foi visitar famílias de enlutados e muitos pais de pessoas que foram sequestradas e que estão até hoje reféns no Hamas,
e escutar a história deles. E, na verdade, antes de chegar lá, eu não sabia que era tão importante para eles contar, e principalmente para gente que não mora necessariamente em Israel. No caso, eu moro, mas pessoas que falam outros idiomas, para não deixar o mundo esquecer. Então, são pessoas que, de novo, toda a família deles ou passou por coisas tão difíceis quanto eles e está enlutada também, ou infelizmente agora está de refém, ou foi morta, ou está ferida. Então, são pessoas que não têm, e não teriam muito para quem contar e por quem ser consolado. No caso, eles têm, porque o país inteiro parou o que está fazendo para fazer isso. Mas é uma forma de você ir, você escutar os pedidos deles, e realmente falar uma palavra de consolo. E inclusive eu estou aqui agora na minha casa, tem uma foto de 3 amigos que foram assassinados no festival, que a mãe de um deles pediu que eu levasse comigo para casa. É uma forma que eles pedem, são ajudas muito pequenas, eu não sei nem se dá para chamar de ajuda, mas de certa forma dá para eles um conforto que eles precisam nesse momento. Agora, sobre a segunda pergunta, sobre essa nova fase da guerra, em Jerusalém ainda não tiveram mudanças do que falam para a gente fazer nesses momentos, mas eu sei que tem outras cidades mais do centro de Israel que as escolas estavam voltando aos poucos, dependendo da quantidade de espaço que tem nos bunkers, etc., e quanto tempo teria para correr, e que agora estão dando uma pausa. Depende muito da cidade, depende de muita coisa. Você, obviamente, sente um pouco mais a guerra, né, nessa segunda fase, porque, sei lá, são seus amigos que estão agora na faixa de Gaza, então tem um medo maior, tem uma questão que você sabe que é um perigo muito grande. E então, realmente, a nível pessoal, mas não digo pessoal só meu, digo pessoal de cada um e um aqui em Israel, essa nova fase traz novos medos e novas ansiedades. E todo mundo tem alguma pessoa próxima que ele está preocupado por ele nesse momento. Nas outras fases da guerra também, mas nessa nova fase acho que isso aumenta ainda um pouquinho mais. Muitos amigos seus estão indo para a guerra, pelo que eu percebi, você falou inclusive, né, viu alguns amigos seus já tá indo para lá, para essa região aí do conflito. Como que fica essa sensação de ver alguém, né, tão próximo a você, alguém que você, claro, gosta, admira, ter que ser despedida dessa pessoa para saber que ela está indo enfrentar uma guerra? Sim, então, um exemplo, eu tenho uma grande amiga que o marido dela agora está, eu não sei exatamente aonde, mas lá para o sul de Israel, e que essa amiga, por exemplo, está dormindo na minha casa, porque ela não consegue ficar sozinha lidando com tudo isso nesse momento, e eu consegui ver o marido dela nos últimos dias, que às vezes eles são liberados por algumas horas, e ele e alguns outros amigos, né, também que estão no exército, e é uma sensação que você não sabe muito o que falar, porque são pessoas que todo mundo entende para onde eles estão indo e quais podem ser as consequências. Então, um exemplo, eu vi na sexta-feira, se eu não me engano, eu desci no elevador do meu prédio e estavam 2 vizinhos, o marido que era do exército e a esposa não, e ela acompanhou ele já estava com roupa de exército, estava voltando, eu não sei exatamente para onde, mas estava voltando lá para a base. E ele é de um cargo importante, assim, no exército, então pode ser que se alguma coisa acontecer, ele tenha que se colocar em um certo risco. E aí você vê eles descendo no elevador, os 2 fortes, um pelo outro, assim. Quando a menina subiu sozinha de volta para casa, ela estava quebrada. Então você sente que, quando você tá com essas pessoas, você tenta passar força e eles tentam passar para você força. Você tentando ajudar os soldados e eles tentando te falar que vai dar tudo certo. E quando se separa, todo mundo sabe que não tem como saber o que vai acontecer. E aí esse é o momento que a pessoa se quebra. E é uma situação complicada. Lamentável mesmo. Muito obrigada por estar aqui, por compartilhar um pouco desse seu relato com a gente, né? A gente, claro, se solidariza aqui. De qualquer forma, muito obrigada, Celi Nasser. Conversamos então com a brasileira que está lá em Jerusalém nesse momento desse conflito. Pode compartilhar agora um pouco com a gente do que ela tem vivido, tem ouvido e visto tão de perto.